Bom, a gente está aqui com a Cláudia Aparecida de Moraes, que mora há 21 anos na Itália. Ela trabalha no Hospital Policlínico de San Donato, em Milão, no pronto-socorro, acho que há 7 anos. Bom, primeiro que a entrevista que a gente fez com você, com certeza durante a pandemia, foi uma das entrevistas que mais repercutiram no programa. Não só aqui, viu, Cláudia, mas também lá no Brasil Gente. Foi comovente a entrevista que você nos deu. Foi uma coisa assim de cortar o coração. Porque o conteúdo da entrevista, primeiro você foi tão sensível, né, em mostrar o que estava acontecendo na Itália e o que aconteceu, o pior que você enfrentou. Viu decisão de médicos chorarem para deixar pessoas que tinham menos chance de sobreviver para atender quem tinha mais chance de sobreviver. Viu que os pacientes chegavam rapidamente saíam para a UTI, porque você me disse, eu me lembro muito bem, que nunca viu que quadros dessas doenças evoluíssem tão rapidamente. E aqui no Brasil a gente não tinha noção disso, porque a gente achava e continua achando que Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, é português, é francês, é italiano, é americano. Ele tem que, na nossa crença, ele é onipresente, tem que cuidar do mundo inteiro. Aqui a gente confia em político e acha que quando o político errar ou roubar, né, o que está acontecendo demais, o que tem de político roubando com hospital de campanha, com EPIs e daí por diante, né, compra superfaturada de respiradores, aquela coisa que você sempre ouviu falar do Brasil, não mudou nada não, nesse tempo todo que você esteve fora, continua do mesmo jeito, pelo jeito piorou. Eu disse, durante uma pandemia, o ser humano mostra o que tem de melhor, mas mostra também o que tem de pior. Bom, mas, Cláudia, aquela entrevista foi muito marcante para todos nós, não é? Foi marcante demais, foi uma coisa assim impressionante e que comoveu muita gente. Hoje em dia, como é que está a situação na Itália? A gente está ouvindo falar já de uma possível segunda onda. Os espanhóis têm quase certeza que estão já vivendo uma segunda onda. Madrid, que abriu há pouco tempo, quando a doença vinha caindo, já está começando a tomar medidas restritivas. Outros setores da Espanha, Catalunha, a França já começa a olhar diferente para algumas regiões em que os casos estão crescendo demais e já se fala numa possível segunda onda na Europa. E aqui a gente nem terminou a primeira. Se bem que aqui a gente não sabe de nada, né? Nem se terminou a primeira, nem se começou a segunda, porque a gente não testou, fez tudo errado, fechou, demorou demais para fechar. Quando fechou, fechou já gente contaminada, o país está quebrado. Estava ouvindo uma matéria que as pessoas estão com medo de voltar à academia. Claro que estão com medo de voltar à academia, estão com medo de voltar a tudo. Aqui nós abrimos a economia por pressão econômica, por pressão política, porque vai ter eleição municipal agora, não é? Nós abrimos no meio da doença, com o maior número de casos que o Brasil já teve, o maior número de mortes que o Brasil já teve, todo dia aparecendo aí. Não é coincidência, porque nós abrimos aqui no meio da doença. Vocês aí abriram quando a doença já estava controlada. E mesmo assim tem uma segunda onda. Aqui nós resolvemos abrir de uma maneira, do mesmo jeito que nós fechamos errado, nós abrimos errado. Então o cara tem medo de ir na academia. Só não tem medo de ir no mercado, tem medo, mas vai, porque tem que comer. As lojas dos shoppings estão vazias. Os bares e restaurantes estão quebrando um atrás do outro. Os que estão abrindo, porque ninguém vai. Então a população está sentindo medo na pele. A não ser na periferia, porque aqui a periferia não fechou nunca, porque se fechasse morreria de fome. Não morre da doença, mas morre de fome. Ah, mas não é prudente. A gente sabe que não é prudente. Mas vai pedir para um pai ou para uma mãe ouvir um filho passando fome e não sair de casa, para conseguir pelo menos alguma coisa para dar para o filho. Geralmente não é filho, geralmente são filhos e filhas de todas as idades morrendo de fome. Mas, Cláudia, é um prazer falar com você mais uma vez, num momento tão difícil. E como é que está a situação agora na Itália, nesse momento? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os seus ouvintes. Muito obrigada pela introdução que o senhor fez. Com o coração partido que eu escutei toda essa descrição que
A gente sabe, mas escutar de uma pessoa que está aí, que entende, que está vivendo tudo, é realmente muito preocupante. Sinto muito mesmo, porque talvez poderia ter sido diferente se tivesse sido organizado de uma forma diferente. Aqui, hoje, a situação é aparentemente sob controle, mas nós estamos ainda com todos os cuidados necessários para evitar essa segunda fase, essa segunda onda, que alguns dizem que já está chegando, outros mais otimistas dizem que não. Fato está que de ontem para hoje o número de contagiados foi maior do que o dia precedente. Porém, esses contagiados hoje estão mais entre a população jovem. Eu estava até lendo um estudo que hoje a idade média dos contagiados são de 43 anos, e esses são pacientes que dificilmente vão para um estado crítico agora, neste momento da pandemia. Estão fazendo campanhas para que as pessoas, os cidadãos normais, não amoleçam, que não se esqueçam que o vírus ainda está aqui, que o vírus é presente entre nós e que pode explodir de um momento ao outro. É verdade que hoje são aparentemente imunizados a maioria da população, só que os grandes estudiosos também não sabem quanto tempo essa imunização é válida. É este o problema, o fato de ser um vírus novo, onde ainda se conhece pouco, não podemos ter uma certeza de quanto tempo dura essa imunização e a qualidade dessa imunização. Estamos todos na esperança da vacina, esperamos todos confiantes, mas não sabemos ainda nem como e nem quando. Agora é um período de estudos, um período de educação às pessoas, de tentar voltar à vida normal. Mas eu não chamo de vida normal, pois a vida depois do vírus mudou. Então, nós temos que colocar na cabeça que hoje é um mundo diferente. E por um bom período temos que viver com este conceito de que não é o mesmo mundo de um ano atrás. Hoje é necessário as medidas de prevenção, é extremamente necessário, é vital. O distanciamento deve continuar, o uso da máscara deve continuar, o conceito de higiene deve ser aumentado. E o que eu posso falar para vocês é que agora nós estamos caminhando para uma solução do problema, para uma luz no final do túnel. Os números diminuíram, os números de óbitos ontem foram 10, os números dos pacientes em terapia intensiva, estou falando de toda a Itália, são 49 pacientes na terapia intensiva. No meu hospital, que é um hospital da periferia de Milão, não temos paciente já há mais de um mês que não chega no pronto-socorro novos contaminados. Temos nas enfermarias mais transferidos de outros hospitais. Então, com isso, nós estamos contentes. Mas você vê, ontem nós tivemos mais de 1.300 pessoas que morreram no Brasil, acho que 59 mil novos casos de contaminados, porque no dia anterior a gente bateu a cifra americana, inclusive de contaminados. Os americanos tiveram, de anteontem para ontem, mais contaminados que a gente, não é? Mas nós ganhamos em número de mortos deles. Eles tiveram 1.000 mortos e nós tivemos 1.331 ou coisa parecida. Quer dizer, o Brasil continua batendo o recorde todo dia em número de mortos. Todo dia. Com uma ou outra exceção, nos últimos um mês e meio, a gente vem batendo o número de recordes. Recorde em número de mortos. E até em número de casos nós chegamos a bater. Ontem os americanos bateram, acho que mais de 75 mil. E nós chegamos a 59 mil. Isso tudo sem testagem, isso tudo são números aproximados e não absolutos. A gente não acredita que morreram
600 mil pessoas no mundo. A gente acredita que morreu muito mais gente no mundo, porque ninguém Sim. tinha testagem absoluta. Então, os números não são Uhum. absolutos. Já morreu mais gente e há muito mais contaminados do que a gente imagina. São mais de 15 milhões, Com 15.500, certeza. segundo a Organização Mundial de Saúde, mas tem muito mais, porque não tem. Se você não testa, você não sabe quem morre de Covid ou quem não morre de Covid. E a situação aqui vai cada vez se deteriorando mais e com todo tipo de desculpa. E é impressionante que o brasileiro não vê velório, não vê enterro, não vê caixão. Muita gente ainda não acredita, há negacionistas ainda É perante uma verdade. realidade terrível. Eu não sei se você tem contato com o pessoal aqui no Brasil, deve ter. Muita gente não acredita o terror que é essa doença e que você viu de perto, não, ô, Cláudia? Sim. Você disse que via gente chegar à tarde no hospital, o cara já vai para a UTI e morria logo em seguida. Essa doença é uma doença terrível, é devastadora, não, Cláudia? É verdade, é verdade. Eu sinto muito que ainda existe pessoas que não acreditam na potencialidade desse vírus. Sinto muito mesmo. Existe até pessoas próximas a mim que agora estão passando pelo problema em família e me telefonam dizendo você tinha razão. É, é muito surreal para minha cabeça com as evidências em ato e ainda existir gente que nega. Mais que surreal, eu acho um desrespeito a nós profissionais da saúde, que é como se não confiassem na nossa palavra. E isso me deixa triste. E penso que bastaria pouco para evitar uma tragédia tão grande como essa. É um problema muito grande. Mas se conseguisse transmitir confiança para a população e dar simples instruções, com certeza o número de mortes cairia pela metade. Sei que não é fácil, é mais fácil falar do que fazer, mas eu não sei o que está acontecendo no Brasil para que as pessoas se estejam comportando desse jeito. Eu gostaria de servir agora de um instrumento para poder levar uma notícia de esperança, a esperança que o problema pode passar, que vocês também vão chegar como nós estamos chegando agora e com a esperança de um futuro erradicar o problema. Só que com isso, cada pessoa, cada símbolo cidadão tem que se conscientizar e fazer a sua parte. Por favor, acreditem em mim se vocês não acreditam nos outros. O problema existe. E bastaria começar a usar a máscara como se deve, manter um distanciamento, se isolar se tiver os sintomas e procurar um instituto de saúde para poder verificar. Lavar as mãos sempre que vier a contato com alguma coisa. E as pessoas que puderem educar as outras pessoas, deixar de culpar só a política e vamos deixar cidadãos comuns a política de lado e cada um faz a sua parte. Não sei, não penso que vai resolver o problema, porém penso que possa ajudar. É que a gente tem algumas decisões políticas fundamentais, né? O transporte público Sim. aqui é um genocídio. O que se faz com o transporte público aqui, com gente lotando transporte público, isso depende de condição de decisão política, é um absurdo, porque é um meio de contaminação terrível, porque não adianta nada você ter um ônibus lotado com as pessoas umas em cima das outras, o cara de máscara, a capacidade da Não máscara adianta. segurar o vírus deve ser reduzida em muito, entendeu? Então, nós dependemos também de atitudes políticas, e eu concordo com você, se no começo, lá no começo, a gente ou tivesse controlado a doença, ou tivesse tomado as medidas necessárias, a gente não teria quebrado a economia de um país pobre, né? Porque muita gente quebrou, perdeu o seu emprego, porque o dono perdeu o restaurantezinho que ele tinha há 30 anos, ou perdeu, uma loja fechou e várias pessoas perderam o emprego. Se você tivesse observado essas medidas, regras de ouro, hein? Limpar as mãos, se você não tem álcool gel, lavar as mãos, você tem que manter o distanciamento social um mínimo 1,5 metro, entendeu? E usar máscara. Se o governo tivesse feito uma campanha massiva disso, pregando o distanciamento social
e pedindo às sim, empresas que reduzissem o número de pessoas no trabalho, né, deixassem os de grupo de risco em casa, deixasse as pessoas que são mais suscetíveis em casa e talvez não trancasse as pessoas na hora errada, como trancaram, deveriam ter fechado lá no começo com controle de fronteira. Nós não fizemos isso, fizemos carnaval com mais de 50 milhões sim, aqui em São Paulo, não sei quantos milhões em Salvador, e com a doença já solta na Itália. Quantos italianos vieram para cá durante o carnaval, pular o carnaval de rua de sim, São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Recife, alemães, franceses, já estava o vírus circulando na Europa, e a gente com fronteira aberta aqui. Quantos brasileiros não foram daqui para aí sim. no começo da pandemia, que não era tão grave, não era pandemia, não é? Ainda não tinha virado pandemia. Não é? Brasileiros saíram daqui durante o carnaval, foram para aí, quando voltaram, não foram testados com pelo menos o termômetro na testa. E Sim, é agora verdade. sim, e agora, nesse pior momento da doença, a gente deveria decretar um lockdown de 15, 20, 30 dias, talvez até, que o cara suportaria. Mas você prendeu 3 meses as pessoas que já estavam contaminadas, muitos já estavam contaminados, você prendeu em casa, quebrou a economia de um país pobre e ninguém aguenta mais ficar dentro de casa. No auge da Uhum. doença, que agora E a não gente deveria estar resolveu em o lockdown. problema. Agora a gente deveria estar em lockdown no Brasil. Mas é impossível, porque senão a pressão econômica, a pressão política que existe, vai ter eleição agora, É, de repente soltou todo mundo na rua, num dos momentos mais difíceis da pandemia. Claro que ia acontecer o quê? Recorde de mortes, recorde de casos e daí por diante. Eu também estou com uhum. você. A gente não tinha que acreditar tanto nos nossos líderes políticos, a gente tinha que observar essas regrinhas de ouro aí de distanciamento social lá no começo, desde o começo. Teria evitado É, que muitas pessoas morressem, mas aí até a política tem culpa, porque ao invés de começar a ameaçar com multa, porque agora a Europa está ameaçando também com multa, porque abriram, começou a virar festa de novo. Já tem festa em sim, Ibiza, já tem festa na França, agora eles estão ameaçando com multa e multa grave. Mas ao invés da gente ameaçar com multa grave aqui, se a gente tivesse feito campanha de conscientização maciça em televisão, rádio, sim. internet, para essas regras de ouro, a gente teria poupado vidas. Então, até nisso a política é culpada. Mas o principal que a gente quer ouvir falar é esperança, porque esse novo é a coisa mais chata e horrível que a gente pode viver. Ela é mortal, esse negócio de novo não existe. Eu prefiro o velho antigo. Então, para voltar ao velho antigo, a gente tem que observar essas regras, em primeiro lugar, se cuidar até ter uma única esperança, que é a vacina. Tá? O que Sim, os europeus estão falando sobre o avanço na descoberta da vacina aí na Itália, por exemplo? estão muito esperançosos e esperam que até no final do ano que já tenha alguma pronta para pelo menos iniciar no início do nosso inverno aqui, que é no mês de dezembro. Eu não sei, em prática, não sei. Nós ainda não temos nenhum protocolo no hospital sobre isso, é cedo ainda, porque está em fase de testes. São várias casas farmacêuticas que estão fazendo essa corrida para ver quem descobre antes, né? Mas me parece que Oxford é uma das que estão na frente e é esperança. Enquanto isso, educar as pessoas, mudar o jeito, o estilo de vida, mudamos completamente. Hoje não é a mesma coisa de meses atrás. Mudou o fluxo nos hospitais, mudou o jeito de trabalho, mudou o meio de transporte público, a diversão, é tudo completamente diferente. Como vocês sabem, aqui nós estamos no verão, então agora tem muita dificuldade de manter as pessoas com a máscara. Agora está mais flexível ao ar aberto, mas nos lugares fechados ainda é obrigatório. E
A única coisa é educar as pessoas. E nisso o Brasil é excelente, porque o Brasil tem campanhas de prevenções excelentes que ensinam o resto do mundo. É por isso que eu fico usando uma palavra pobre, abismada do porquê não usou essa qualidade dos nossos profissionais de saúde, que é uma excelência no mundo, a parte de prevenção. Esse o caso difícil que hoje várias pessoas estão sofrendo, vários colegas meus estão sofrendo, quem trabalha na linha de frente é muito difícil. Você perdeu muitos amigos aí? Não. Tive vários amigos doentes, vários contagiados, 2 que precisaram de internação, 1 que ficou em terapia intensiva, mas nenhum que eu conhecia eu perdi. Teve 40 mortes entre enfermeiros aqui na Itália. O Brasil acho que foi o maior número de mais mortes médicos da classe de enfermeiros. O Brasil acho 40. que foi onde mais morreu enfermeiro. No Brasil, Sim, onde foi onde mais morreu enfermeiros. Então é triste e lamentável. Você perdeu algum parente aqui no Brasil ou não, Cláudia? Perdi uma amiga muito cara 3 dias atrás. Outra coisa que eu gostaria de aproveitar para conscientizar, porque essa amiga estava em uma terapia, em uma UTI, e me pediram para fazer um apelo nas redes sociais para tentar achar doação de plasma. Eu fiz essa campanha, mas no outro dia ela morreu e não teve tempo de receber a doação. Gostaria também de deixar uma mensagem para quem teve o Covid, para quem está em boa saúde hoje. Tem vários parâmetros que são a ter de 18 a 55 anos, estar bem de saúde. Procura uma instituição e vai ver se você é idôneo para doar o plasma, porque é uma terapia para quem está muito grave. Eu faço esse apelo, que você que teve o Covid pode salvar alguém que está muito crítico numa UTI. Procure uma unidade básica de saúde e veja direitinho quais são os requisitos, porque são tantos os requisitos. Isso faz, sim, com que poucas pessoas possam doar, mas esses poucos são preciosos, porque pode salvar muita gente. Pois é, eu nunca ouvi autoridade nenhuma falando isso aqui. Nunca vi. Sério? Quem já teve Covid, nunca ouvi nenhuma autoridade pedindo esse tipo de ajuda. Quem já teve Covid deve procurar centros de doação, deve ser feita uma triagem grande, porque está provado que o plasma de quem já teve Covid pode salvar vidas. Então, nunca ouvi ninguém falar isso. Transfere a imunidade para o paciente. E o paciente aumenta o seu sistema imunitário, que consegue combater o vírus. É já provado, é uma terapia que é feita largamente aí no Brasil, mas são poucos os doadores. E é segura, né? É uma terapia segura. É segura, é segura. Bom, Cláudia, foi um prazer falar com você. Você está convivendo já com a família normalmente? Sim, graças a Deus, sim. Só a minha família do Brasil. Quando você começou a chorar aqui, chegou aí as lágrimas, dizendo que tinha que se separar da própria família e quase não dormia no hospital, porque eram milhares de pessoas que eram atendidas no seu hospital, que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a receber casos de Covid, né? Porque fica uma comunidade próxima a uma cidade que tem uma concentração muito grande de chineses, não é? Me lembro direitinho da entrevista. Bom, Cláudia, Obrigada. Que Deus proteja, parabéns pelo seu trabalho, como todo profissional de saúde, não só aí na Itália, mas no mundo inteiro. Você que é uma brasileira, acho que é de Goiás, do estado onde eu tenho a maior parte da minha família. De Goianápolis. Então, que beleza, maravilhoso. Eu gostaria de contar, se o senhor me permite mais um minuto, eu gostaria de contar de um projeto muito interessante que, depois destas entrevistas, eu tive a oportunidade de participar entre universidades. O hospital onde eu trabalho, o Policlínico San Donato, é um hospital universitário
em parceria com a Universidade Católica Sacro Cuore de Milão, estamos fazendo uma pesquisa em conjunto com 5 universidades do Brasil sobre o estresse correlado aos profissionais de saúde e os estudantes da área de saúde. Então, vai ser um estudo internacional em conjunto muito interessante dessas 2 faculdades daqui e 5 do Brasil, que é de Salvador, Brasília, a Faculdade Newton de Belo Horizonte, de São Paulo tem o Einstein e a Unisa, e uma do Rio de Janeiro, que ainda estamos vendo direitinho qual será. E vai ser muito interessante porque depois vai demonstrar em números quanto é eficiente a educação, no nosso caso, dos profissionais e dos estudantes, da educação, fazendo com que ele se sente mais seguro, sentindo mais seguro, ele se sente protegido e tem mais confiança e tem mais qualidade na sua assistência. E é necessário mesmo, depois de tanta barbaridade que vocês viram, vocês têm informações a trocar e para que fique mais segura a profissão para poder nos proteger. Muito obrigado, Cláudia, que Deus proteja a saúde a você e toda a família. Amém.